Olá, sejam bem-vindos. Nós aqui do Famílias em Nós, eu, Betina, hoje convidamos vocês para mais uma reflexão. O objetivo do podcast hoje é desmistificar um pouco essa palavrinha tão complicada chamada autoconhecimento. E como essa palavrinha é importante na construção desse eu dentro do contexto familiar. Olá, Betina. Olá, Adri! Muito bom, mais um podcast para a gente poder conversar sobre temas que incomodam todo e ao mesmo tempo é uma busca constante. Então a gente vai trazer aqui um pouco mais de leveza para um tema que é um peso, né? Autoconhecimento. É, parece um. Não vou falar um palavrão, mas uma palavra grande. E que impacta a vida de todo mundo. Principalmente dentro da família, né? Exato. É. E hoje o nosso objetivo, então, é construir um pouco com vocês, entre nós, esse conceito e, mais do que isso, essa prática, né? Vamos lá, vamos lá. Então, antes da gente começar, Hum. vamos desmistificar um pouquinho, né? E vamos começar pelo contrário. Qual é a sua visão, Dri? O que definitivamente não é autoconhecimento? É, autoconhecimento não é, talvez, essa parte romântica que as pessoas acham que vai acontecer, né? Ah, eu preciso iluminar, né? Acender. Não. Autoconhecimento, ele vem dessa condição de olhar para si. Você vai conhecer a si mesmo. Isso não requer hum, um retiro espiritual, uma meditação transcendental, não. Eu nem me enxergo assim. O autoconhecimento requer dessa intenção verdadeira de se conhecer. Para quê? Para que você, qualquer um, possa sair desse instinto reativo e migrar gradativamente para uma autorregulação. O autoconhecimento serve para isso, né? Para a gente se conhecer e sair daquele boom e ir para uma autorregulação. Porque a emoção, ela sempre estará presente. Então, tem até um conceito, né, de que, ai, no autoconhecimento você controla suas emoções. Balela, isso não Nós não existe. somos feitos de controle. Exato, não existe. Não O existe. controle ele não é imediato, o controle ele não é algo que seja tão importante na vida como você mudar de canal. O controle é isso, né? A gente se conhecer, a gente se entender e a gente saber aquilo que também faz sentido pra gente, né? Sim. Não existe controle, existe dial, sabe? Antigamente, para sintonizar um rádio, você tinha um botãozinho que você girava, E né? nossa, e como que demorava pra gente conseguir sintonizar na rádio certa o que a gente queria escutar? É isso, o autoconhecimento serve como um dial seu, né? Um botãozinho que você pode ir regulando. E não só no objetivo de se relacionar melhor com o outro, afinal, o contexto familiar é isso. Mas de você também poder se relacionar melhor com você Você mesmo. mesmo. É. E B, me conta uma coisa. Quando você ouve essa palavra autoconhecimento, qual é a primeira imagem, sensação que vem na sua cabeça? Eu acho que, como você mesma já colocou, não é a meditação, não é alguém no monte, isolado, pensando e meditando, pelo contrário, né? Eu acho que tem um envolvimento de muitas emoções. Então, a palavra que me vem é coragem.
Você se autoconhecer é um ato de coragem. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente se depara com alguns aspectos sombrios. Não é? E você sabe que você vai encontrar desconfortos, não só o que você espera. Então, se a gente for traduzir na medicina, é a mesma coisa quando te solicita um exame, você não abre esse exame. Mas você sabe que aquele exame pode revelar coisas que você espera de bom, como pode revelar alterações que você não está pronta para receber. Então você tem esse paradoxo de emoções, né? Peraí, pode ser que tá tudo bem, mas e se alguma coisa vier alterada? Como que eu vou agir? E é a mesma coisa. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas aquele outro dia não tá tudo bem, e aí eu vou começar a entender o que está acontecendo dentro de mim, e eu vou puxando ali gavetinhas que eu tinha deixado no arquivo morto, que eu não Uhum. queria ter que tocar, não é? Soterradas, né? E hoje eu acho que a gente também se depara, né, com uma falta de letramento emocional. Durante séculos, não vou nem falar décadas, né? Historicamente, culturalmente, a gente foi sempre deixando isso de lado. A sociedade como um todo, não, eu acho que a gente engatinha emocionalmente ainda, né? Porque, por exemplo, quando eu estou num treinamento, numa orientação, e eu falo, o que que você está sentindo? Muito certamente eu ouço, tô bem, tô mal, né? E quando eu vou escarafunchando um pouquinho mais, é que vem alguma coisa como estou ansiosa, estou preocupado, né? E isso marca vulnerabilidade, né? E as pessoas não querem se mostrar vulneráveis aos olhos dos outros. Não quer nem tocar, como você falou, não quer nem olhar para Uhum, aquilo, uhum. né? E quanto que historicamente, culturalmente, seja dentro do acadêmico, das empresas, da própria medicina, né? O quanto você não ouviu? Não, não pode se envolver, não pode chorar. Não, não, não. Tem que tratar com frieza, não é isso? E quanto eu ensino o contrário, né? Porque como eu sou professora de adultos, né? Eu formo adultos e que escolheram estar lá. Não é igual uma criança que a gente que como vai atrás, como no nosso primeiro episódio, a gente contou as experiências da gente, das escolhas que a gente fez pelos nossos filhos. Nesse momento é o adulto, né? Em formação que opta estar lá e fazer aquela profissão como caminho de vida. Então, é muito difícil você, muitas vezes, quebrar alguns paradigmas que eles já trazem, alguns valores que são de família. E eu sempre digo a mesma coisa, e é o que eu carrego há 27 anos. Se eu não puder chorar, se eu não puder sorrir, se eu não puder me emocionar, eu não preciso mais ser médica. Porque aí eu perdi o que é de mais humano. E é isso que te aproxima, isso que te faz criar vínculo com alguém. E você não consegue cuidar de alguém se você não cria vínculos com aquela pessoa. Sempre vai ser Superficial. superficial. É. E o docente é a mesma coisa, você que é docente também. A aprendizagem, ela acontece pela emoção. A cura vai acontecer por essa emoção também, quanto tudo está junto e misturado, né? E se a gente pensar em relação agora à palavra que você trouxe, cura, né? Uhum, Eu uhum. posso cuidar de um sinal, que é a febre. Eu posso cuidar de um alerta, que é a dor. Eu posso aliviar. Mas se eu não vou na base do que o corpo está querendo me mostrar, eu estou muito mais longe da cura e de um cuidado que seja efetivo. Perfeito. Então a gente traz de novo isso para a nossa vida. Porque a gente vai trazendo sinais, né? A ansiedade que não passa, aquele cansaço interminável, aquela ansiedade que dá batedeira. E se a gente vai só no sinal e não aprofunda, tudo isso se perde. Perde o sentido, porque eu não estou resolvendo aquilo que de fato você está sentindo. E eu não estou te ajudando a se curar daquilo. E a Ou se conhecer, a se né? conhecer.
Isso é se conhecer. Opa! Porque O corpo fala o tempo todo. exatamente, quando a gente fala de autoconhecimento, essa conexão corpo-mente, ela é fundamental. Outro dia eu estava com uma garota e eu falei, o que que você está sentindo? E ela, não, tô bem. E a perna dela fazia assim, Não ó, parava. tó. E aí eu esperei, eu falei, vamos elaborar um pouquinho mais, né? Vamos. A gente brinca que a gente precisava de um emocionário, né? De um dicionário de emoções para a gente poder ir aprofundando nisso, né? E aí ela falou, não, tô bem. Quanto que a gente fala, tô bem, Para querer se convencer que está bem. e não fez a conexão com a perna dela. E aí eu sutilmente coloquei a mão no joelho dela. E aí eu falei, e essa perna, né? E aí eu falei, e ali eu emendei sobre essa conexão de que a gente nessa correria, a gente mal percebe os sinais do corpo. E o corpo tá te contando uma história, assim como a febre, né? Que depois você vai ali, né, traçar um caminho para. Alguma coisa está em desequilíbrio. Alguma coisa Exatamente. está em desequilíbrio. E a febre, né, ela vem como um sintoma físico. A parte emocional também traz, ela não precisa, a gente não precisa chegar num burnout para ter as evidências de uma condição emocional. O emocional, sim, ele é invisível num primeiro momento, né? Você não tá com o dedo quebrado, você fala, opa, tô com o dedo, né? Uhum. Mas qualquer emoção, ela tem prioritariamente uma sensação física. E é nesse reconhecimento que começa o tal do autoconhecimento. E deu falar, peraí, deixa eu parar, deixa eu entender, deixa eu elaborar para poder ter uma ação, né? E só queria um gancho, Dri, com algo que você traz, né? E que eu acho muito interessante, que a gente já conversou, que é a versão honesta, né? E a versão perfeita, né? Então, quanto à versão perfeita, ela nos desgasta, porque a gente está sempre em busca da perfeição e como se fosse uma situação que se resolve. A perfeição se resolve. Com atingir ali, eu não preciso mais pensar em continuar. E nós somos dinâmicos, nós estamos em desenvolvimento, seja cognitivo, emocional, físico, o tempo todo. E a versão honesta, como o próprio nome diz, né? Ela é honesta com a gente mesmo. Por quê? Porque a gente entende que não é de uma hora para outra, a gente entende que é o nosso ritmo. A gente olha muitas vezes para os nossos próprios nós, mas como algo que nos organiza, não como algo que define que não vai dar certo. Pelo contrário. Então, eu achei tão bacana esses dois termos, né, que você trabalha, que eu parei para pensar. Eu falei, gente, é tão mais leve ser honesto do que ser Uhum. perfeito. E porque a gente não busca isso com nós mesmos, né? A gente parte da premissa que o ser humano não é perfeito, Graças, que bom que não é. né? E, e buscar isso, opa, desculpa, buscar essa perfeição será sempre frustrante. Qualquer experiência, qualquer. Eu estou dirigindo. Ela acontece qualquer coisa. A primeira coisa que suscita dentro desse corpo é uma emoção. O nosso cérebro imediatamente coloca a gente ou em medo ou em prazer. Imediatamente. Aí depois daquilo vem, né, uma raiva, uma tristeza, mas imediatamente é isso. É verdade. Depois disso, se eu estou num modo reativo, eu vou reagir àquilo, né? Então vamos falar do trânsito, que é um exemplo E vamos simples. dar nome a É, essas emoções que a é. gente Então eu sente. estou dirigindo e aí eu tomo uma fechada, automaticamente eu vou ter uma emoção. Que pode ser, ai, um medo e eu ficar no medo, pode ser uma raiva, ai, como que fez isso comigo? E aí eu sinto, o meu corpo vai sentir
imediatamente eu vou ser banhada de cortisol, adrenalina, qualquer coisa nesse. Taquicardia, Dor, traduzindo agora, né, para os termos é, médicos. Taquicardia, perna bamba, dor de dor de barriga. barriga, aquela fala que fica empastada, que você não consegue nem se comunicar direito. Isso. Aí meu corpo sinalizou aquilo. A partir desse momento, se eu não der um passo atrás interno e me observar nessa condição, muito naturalmente eu vou ter uma postura reativa. Mas se eu der um passo atrás e me observar, Respirei. respirou, eu posso aí escolher como eu vou me comportar. Porque entre a emoção e o comportamento, nós humanos podemos incluir uma coisinha chamada pensamento. Que é o nosso grande diferencial entre os mamíferos. É o pensar, é o saber, é o escolher. Isso. E a gente tem essa capacidade de pensar sobre aquilo que a gente está sentindo, Sim, né? Esse é o nosso grande diferencial, por exemplo, do golfinho e do cachorrinho, né? A gente consegue pensar sobre aquilo que a gente sente. Se essa é a nossa única diferença, ou uma das, né, majoritárias, então a gente recua um pouquinho, pensa rapidamente sobre aquilo e aí sim consegue fazer uma escolha mais regulada. e o que é muito importante, né, Adri, nesse momento, é sobre não culpar uma emoção, mas sobre entender o que ela está querendo te regular, o que ela quer te mostrar, e você poder ter ação frente a isso. Então, o autoconhecimento, ele te traz essa possibilidade de você olhar para você mesmo e você saber o que o teu corpo está dizendo antes dele desregular e gritar, você entendeu que aquela emoção naquele momento te trouxe a flor da pele e como você vai demonstrá-la. Então é um poder que a gente tem. É Sim, um poder. mas é um poder que precisa de intenção, Sempre, sempre. né? De uma querência maior do que o nosso automático, de falar não. Uma escolha assim antes de sair de casa, né? A gente levanta, escova o dente, enfim, faz aquele ritual matutino e a gente faz uma escolha. Porque ninguém consegue te irritar. Você escolhe se irritar. Verdade. Vou ter que pensar sobre isso. Estou me autoconhecendo muito. Quando a gente, no mesmo exemplo do trânsito, se eu tomo uma fechada e se eu saio determinada a não me irritar, e não é, ai, você vai colocar tudo embaixo do tapete, Pelo em dado contrário. momento você vai explodir, né? Não, aquilo é um treino também, né? Mesma forma que a gente treina músculos É o que eu sempre do digo na pediatria, bíceps. é a repetição. É a Isso, rotina e a repetição, é a rotina e a repetição. É isso que nos torna mais seguros, com a previsibilidade também, que já faz parte do nosso dia a dia. perfeito. O cérebro, ele é feito de hábitos. Uhum, Alguns propositivos, outros nocivos, sim, né? sim. O vício, eu posso ter o hábito de fumar, é um vício. Não quer dizer que é bom. Isso vai me fazer bem? Não, né? Mas eu posso ter um hábito propositivo, que é acordar de manhã e escolher me observar. E aí já vale também, né, pensando nesse circuito E familiar. nas relações, o que aconteceu de fato, ou como eu interpretei aquilo que aconteceu. Né? E Sim, se eu sou reativa, aquilo vira uma bola de neve, uma discussão, um desconforto entre todos, que muitas vezes demora para se desfazer. e se eu tenho uma criança, por exemplo, de 3 anos, né, B, e ela fatalmente vai fazer tudo aquilo que eu não gostaria que ela fizesse, Tá na fase de testar, faz parte do desenvolvimento. sim, porque ela está se formando um outro ser humano diferente da gente. E ok, Sim, sim. tá tudo no, no processo. Mas se
O fato dela fazer as escolhas dela diferentes da minha e umas talvez que eu considere inadequado, se eu não estiver regulada ou se eu não estiver olhando para mim mesma e falar, não, hoje eu tô irritada, hoje, né? Aquilo já vai virar um grande nó. Quando eu E ele estava só escala, né? só escala. Quando eu estava na escola, a primeira orientação que eu dava para as mães é assim: não crie regras ou combinados que possam oscilar de acordo com o seu humor ou O que com, você não cumpra. ou com sua demanda. Ah, eu tive uma demanda ruim no dia, tive uma demanda boa. Não, Você tem que valer, ela tem que acontecer. né? E aí eu tô mais cansada, eu permito. Ah, eu tô menos cansada, eu bloqueio, Uhum. Porque né? fica incoerente e não tem a repetição, de novo, né? Os combinados, eles têm que valer para os outros e para a gente. E como que a gente faz isso sem se conhecer? Não dá, Não dá. não E dá. e mais, como eu ajudo meu filho a se regular, porque eles precisam desse auxílio, né, desse cérebro auxiliar, porque eles estão em formação, como que eu ajudo meu filho a se regular se eu não estou regulada? Né? Que espelhamento vai acontecer nisso? E eles acabam reproduzindo aquilo que eles vivenciam, né? E nós somos exemplos. O tempo todo eles vão nos copiando, eles vão reproduzindo falas, comportamentos, ações. Então, aquela criança também que muitas vezes é reativa demais e que vira um problema e logo já querem um diagnóstico. E muitas vezes, né, eu digo, na grande maioria das vezes, não tem um diagnóstico orgânico. Tem uma situação que tem que ser observada, tem que ser olhada, um vínculo que tem que ser criado também do profissional médico com aquela família para a gente também conseguir entrar. Porque existe também um bloqueio até onde você vai dentro da minha história, até onde você não vai. Uhum. Então, esses pequenos momentos onde a gente vai criando o vínculo é onde você entra nesses espaços que são tão deles, é tão único de cada um, Sim, e a né? gente só orienta, porque a decisão também é deles, Também as né? escolhas, o que faz Exato, sentido, exato. né? Eu sempre digo muito isso, porque a consulta, ela não é apenas um órgão, né? Ela não é apenas ou mesmo minimizar no paciente. Você tem uma história, você tem uma família, você tem um contexto que muitas vezes ele não, muitas vezes ou quase nunca, ele aparece num primeiro momento, porque eu não te conheço. Como eu Uhum. vou abrir as portas da minha vida, a minha história, a minha família para você? Então é nesses pequenos encontros que a gente vai mostrando, olha, eu vou te passar algumas informações, a escolha é sua, não precisa me responder agora, vai para casa e pensa. Assim como a minha consulta, mesmo quando é orgânica, não deixa de ser, né? Porque eu tenho que conhecer quem é essa criança, como é a constituição familiar, em que ambiente ela vive, qual é a rede de apoio dessa família, porque a maioria das pessoas trabalham. E eu Uhum. preciso de rede de apoio para me ajudar no cuidado. Eu tenho que entender sintomas, sinais. Eu vou perguntar sobre tudo da alimentação, da vacina, do desenvolvimento. Vou fazer todo um exame físico para depois eu parar e raciocinar em cima de tudo que foi perguntado. Então, também a minha parte do lado de cá, ela não pode ser imediata, porque fatalmente eu vou falhar Uhum. se eu não tiver esse meu tempo. Sim, porque faz tempo, né, Bê, que a gente descobriu que a saúde não é só física, assim como a escola não é só cognitiva, porque a gente não está em pastinhas, Não tá. né? A gente é um. É uma tríade, eu sempre falo que é uma tríade. Tem que ter a saúde, tem que ter a família e tem que ter o cuidado de quem também cuida. E tem que ter um olhar para esse ser humano integral, tanto a criança como a família, o pai, a mãe, enfim, Uhum. né, a rede de apoio. Todo mundo ali tem um físico, tem um emocional, tem um E cognitivo, tem as suas tem um histórias, os soci... seus nós e os seus laços. Não só os é, nós, né? Tem os seus laços também afetivos. tem um social, tem um ambiental, tem um monte de coisa acontecendo ali ao mesmo É tempo verdade. e que vai interferir, vai gerar influência tanto na criança como no adulto. Isso
faz parte da gente. Por isso que essa referência, né? Eu, eu vi um livro de física agora e eu pensei na física. Você não se desloca de um ponto um para um ponto 2 sem ter esse ponto de referência. Então, você não consegue fazer um acolhimento ou uma orientação para a sua criança, que é o ponto 2, sem essa referência do um. Hoje, né, a gente sabe o quanto as famílias estão envolvidas nessa busca de uma organização emocional desde a primeira infância com a criança, não é? Total, total, desde sempre, né? É. Mas, se a gente não der um passinho para trás, de novo, né, e olhar para o indivíduo, né, então, para quem está com essa criança, e que essa pessoa possa se autoconhecer e se autodesenvolver, aí sim ela consegue se deslocar e essa criança vai também conseguir se regular. E é exatamente esse o espaço de cada um entre a emoção e a ação, onde eu consigo, Sim. de fato, entender esse processo. E mesmo que ele, com o tempo, ele não seja demorado, ele cada vez vai também acontecendo de uma forma mais legítima, mais honesta, mais única, Sim, é né? só criá-lo como um Como hábito. hábito. A A- repetição e o hábito É, faz parte do nosso podcast de hoje, as palavras que fazem parte das nossas vidas, a né? partir desse hábito é que você consegue transformar a sua ação cotidiana, né? E isso vem com uma leveza também. Sim. E sem a culpa, sem a cobrança, né? Não, como fazendo parte do show, vamos dizer assim, né? Faz parte do processo tudo isso. Porque todo mundo, se a gente, né, hoje todo mundo acha engraçado quando as pessoas falam, eu tenho TDAH, eu tenho, né? Hoje, né? Hum, Todo mundo tem todos os traços, inclusive dos transtornos. Todo mundo. Como tinha uma frase que eu não sei nem quando ela surgiu, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. A gente vai se construindo porque a gente é humano, né? Então, se tudo virar também a palavra transtorno, você imagina, ninguém mais é normal, né? Porque também o que é diferente no outro, ele não pode ser visto como uma doença. Porque o transtorno, ele tá, né, no que a gente fala da classificação internacional de doenças. Uhum, Agora, as alterações e que são dentro da capacidade de cada um, ela não tem CID. exato. Ela nos faz humanos, ela Ela, nos faz pessoas. todo mundo tem aqueles tracinhos. Opa, Ela só vira de fato um CID quando aquilo transborda e dificulta a funcionalidade daquele ser. indivíduo. Mas se a gente for olhar, né, a gente tem todos esses traços. E como é importante olhar para justamente a gente poder. E eu não estou falando que o transtorno é regulação, não isso, mas eu só quis trazer que só vira um transtorno, tudo isso, quando há um transbordamento de fato. Eles E que vai existem, impactar na vida, nas exato. ações, nos conhecimentos. E eles existem e precisam ser olhados de uma forma Profissional, séria. profissional, acolhedora, compassiva, inclusiva. E isso é assunto para Outro talvez para um momento. outro Com podcast. certeza, com Mas o certeza. que eu quis dizer, que talvez eu não tenha colocado bem, é que todos nós temos São os muitas, viés de muitas, cada um. e muitas características, lugares sombrios, como eu falei no começo, e tá tudo bem. A gente só Claro. precisa olhar para isso. A gente precisa entender o que significou, como ressignificar, como usar também ao nosso favor, porque a gente é criado de histórias, de vivências, e que se a gente deixa aquilo guardado, aquilo pode estar te fazendo muito mal.
E, de novo, aquela busca incessante pela perfeição. E a gente não quer a perfeição, a gente quer saber se regular e só vai saber se regular quando a gente se conhecer de verdade. É. E como que a gente vive hoje distraído, né? E é nessa distração que a gente se coloca, né? 12, 15, 18 horas por dia, nos afugenta dessa auto-observação. E de É, forma prática, Adri, como que a gente vai trabalhar e vai entender essas emoções que estão ali guardadinhas? olha, de forma prática, eu começaria com a intenção, né? A intenção. Diariamente eu escolho me observar antes de reagir. Um. Na prática, no vucu-vucu, né? Na hora do boom, do ai, caiu o suco, fiquei louca. Calma, respira, silencia. É 1 segundo. Silencia. Olha para dentro, vê o que você está sentindo. Se isso é só do suco derramado na mesa ou não. Se coloca no lugar daquele outro, né? O quanto ele está em formação. E aí sim você consegue ponderar, identificar, nomear aquilo que você está sentindo, para que você consiga identificar, ajudar a nomear com o outro, para que daí consiga-se um diálogo mais respeitoso, menos impulsivo, para tratar sobre aquela situação que estamos vivendo de uma forma mais equilibrada. É isso. É esse o passo. Ai, É mas aquilo de respirar de novo. ai, Respira fundo, aqueles 5 segundos que você tem que fazer tudo isso. mas sabe aquela coisa da avó? Conta até 10? É. Nossa, aquilo também é É, brilhante. mas eu falei que quem inventou 10 é mentira. A gente conta até 1 milhão. 10 é muito pouco. 10 é muito pouco, mas já te ajuda. E é engraçado como o cérebro é neurobiológico Uhum, mesmo, né? uhum. É, quando você está ali naquele automático, naquele reativo, você só está irrigando o sistema emocional. Você não está irrigando o sistema racional. A hora que você respira e silencia, o silêncio é uma dádiva. E quanto hoje a gente foge Não tem dele. mais esses momentos. E dentro da pediatria, né, o que eu falo para as famílias, gente, o ócio. Esse também dá um assunto bom de podcast. Olha, Olha como é maravilhoso respirar o ócio, você parar e não ter nada para pensar e nada para te conectar. E a gente tem que resgatar isso desde sempre, porque as crianças, os adolescentes, os adultos jovens, eles não sabem lidar com o silêncio e com o próprio ócio. Aquilo para eles é uma grande tormenta emocional. Aquilo causa dor. uhum. Como é importante, Porque a Dri, cada como é importante. 3 segundos, e veja, eu não estou falando só de rede social, Sim, não, sim, sim. né? A cada 3 segundos. Outro dia eu estava monitorando um desenho que o meu neto estava vendo, até meu filho que me alertou sobre isso, né? Ele falou: mãe, repara como esse desenho muda a imagem a cada 3 segundos. Eu tive a De pachorra contar. de contar. Que é para você estar hiperconectado o tempo inteiro, para não te desviar a atenção, porque aquilo que fica parado não me interessa. Entendeu? E Ah, eu adoro aí. ficar parada. E aí a gente vai se distraindo. Uhum, E uhum. quanto mais a gente se distrai, menos a gente olha para aquilo que importa, né? Porque neurobiologicamente a gente precisa desse silêncio para levar sangue para a parte que a gente vai pensar sobre aquilo. Sim, sim. E que eu até venho falando muito que também são os tempos de transição. Quando você muda de um cenário para o outro, de uma situação para outra, o quanto você tem que tornar aquilo de novo previsível. Então que você tem que parar, ou você vai fazer um lanche, ou você vai tomar um banho, ou você vai sentar e não fazer nada para você mudar
o canal, a sintonia do rádio. Não é verdade? E o quanto as pessoas, na busca da correria do imediatismo, e muitas vezes, né, a gente não ter tempo para se olhar, porque a vida tem levado a gente para isso. E a gente tem que voltar duas casas, Uhum. porque tá muito ruim, tá muito doído, tá muito difícil. E isso tá causando sofrimento nas pessoas. É, só a gente perceber como a sociedade está adoecida, né? Os índices que a gente tem de ansiedade e depressão são bem preocupantes, Muito né? preocupantes, muito. Mas se a gente pudesse deixar aqui um desafio, É, né? bora lá, Adri, um desafio ou um convite, um pequeno desafio, tá? Não vamos assim, logo de cara, colocar todo mundo em. Ai, não, se É, for é, grande, já não quero. Um pequeno desafio ou um convite para quem escutou a gente, para quem se identificou e olhou, nossa, alguma coisa faz sentido. E dali a alguns dias, talvez faça mais sentido ainda. Então lembrar, né, que também não é o imediatismo, não é o de agora, o que eu acabei de ouvir, mas o que eu acabei de ouvir, o que faz sentido para mim. O que você deixaria de recado, de desafio ou mesmo de um convite? é, eu acho que eu vou usar até um fato que a gente usa com as crianças, né? E não é demérito, Uhum. né? Quando a criança está com medo do bicho-papão que está embaixo da cama, né? O que que a gente faz? A gente convida a criança A a olhar, olhar, concretiza. né? A gente convida a criança a olhar. E aí eu vou linkar a primeira palavrinha que você usou aqui hoje, que é coragem, Uhum. né? Ela se imbui de coragem e vai olhar debaixo da cama. Quando ela olha e vê que o bicho-papão não está lá, ela concretiza e tranquiliza. O autoconhecimento é isso, né? É a gente ter a coragem de olhar, parar, olhar intencionalmente, como você falou, sem culpa, sem julgamento, sem preconceito, Sem a busca da sem perfeição. certo ou errado. É, Esse sou eu agora. sim. E a partir desse olhar, fala: bom, já identifiquei que eu estou assim. Ah, e estar assim agora não é positivo. Então, o que que eu vou fazer com isso? É olhar o bicho-papão. E veja, e tirar um pouco também desse mito de que, ai, medo é ruim, tristeza é ruim, alegria é bom. Não, a gente também foi contar essa historinha pra A gente é gente feito de todas essas emoções que tem juntas. que ser feliz o tempo inteiro. Isso não existe, né? É, o próprio ecocardiograma fala isso, né, Bê? Tá né? A hora que ficar uma coisa só, O eletrocardiograma que traz todo o nosso traçado. não é? Mas horas está aqui, horas está aqui, horas está aqui, horas está aqui. E isso E se chama repete, vida. e se repete. Isso chama vida. A hora Em que ele tá, cada tum-tá, tum-tá. a hora que ele tá uma linha reta, acabou a vida, não é? É. Então, tirar também esse peso. Não, o medo é bom, o medo é protetivo. Ele fica inadequado quando ele é paralisante. Tudo que nos paralisa de uma forma ou de outra é ruim. Por isso que eu gosto muito da palavra equilíbrio, né? É, É onde ela te traz mas aquele lugar até de conforto também. a Em alegria, excesso também, alguma coisa não tá boa, não tá certo. Eu também tô escondendo algo que eu não quero demonstrar. exato, a euforia te tira da realidade, Total, né? total. Então, o quanto, mas eu tenho que ser morna? Não, você pode ser intenso, mas observa e né, se provoque a entender em que situação você vai fazer como. É só isso, né? E se a gente puder orquestrar melhor tudo isso na dose,
que não precisa ser veneno, a gente pode viver com mais saúde. Muito melhor. E também entender que o que é do outro, eu não tenho que trazer para mim como se fosse um peso meu, né? O que é do outro, o outro tem que fazer esse exercício. E é assim que a gente vai criando as relações saudáveis. É, E assim que dentro de uma família, com ainda pessoas em formação, a gente vai criando adultos seguros, responsáveis e capazes de escolher o que é bom e o que não é. sim. É Por muito eles. importante por É, eles. por Por quê? Porque eles. essa base, ela é muito importante na construção. Porque a partir dessa modulação e dessa regulação, eu vou ser o adulto lá da frente. Isso é muito importante. E assim a gente vai fazendo uma sociedade. O que que é a sociedade? Um monte de família. E o que que E a que gente... convivem, E o que que a gente está fazendo aqui? Cuidando das cuidando famílias. das famílias. E ao mesmo tempo, em cada dia que a gente conversa, mesmo a gente tendo a ciência ao nosso favor, nossa, também gera uma baita reflexão na gente. O que que eu estou fazendo para me conhecer melhor? O que que eu estou fazendo para melhorar a minha relação dentro da minha família? E que isso vai refletir em qualquer ambiente, qualquer cenário que eu me encontre. Sim. Isso que é muito importante a gente também entender, que não fica só no núcleo, né? Ele vai feito raio de sol, vai refletindo para O trovão, né? todos. Ou trovão. Vocês viram o nosso contraponto, por isso que a gente se dá tão bem, por isso que a gente se completa, não é, Adri? Porque uma vai pegando a expertise da outra e vai costurando juntos os Uhum. nossos laços, É. tentando desatar também os nossos nós, né? E só o fato de você ter a intenção de fazer, isso já é uma porta aberta, Sim, né? é a É o ação. pontapé, É a é o ação já. pontapé É. inicial. Eu gosto sempre de deixar uma pergunta. Para a gente poder pensar um pouco sobre. Que eu acho que quando a gente reflete, a gente vai criando espaço, Sempre. até sináptico aí, para a gente fazer Por diferente. isso que não pode ser reativo, não pode ser bateu, respondeu. Tem que ser aquele que a gente leva para casa. É. E aí, eu gostaria de deixar para vocês, sem resposta pronta, né? Só por curiosidade aí, eh, para um dia aí e reflete, se pergunte sobre o que você está sentindo, sobre o que aquilo representa para você, quais as possíveis causas daquele sentimento, igual a B falou, né? Faz uma anamnese com você mesma, né? Tenta se conhecer um pouco mais. eh, e eu gosto muito. Eu me faço pergunta o dia inteiro, todo dia. Eu adoro, né? Porque eu acho que de fato elas me levam a pensar sobre Uhum. aquilo, né? Não é fácil, às vezes pode doer, às vezes você se depara até com coisas, né, da história familiar, mas é importante. eh, para que você possa começar a se conhecer um pouco mais. Pegue uma situação recente, corriqueira, que te incomodou, você falou assim: "Puxa, mas eu podia ter feito diferente". Pega essa situação e reflete sobre. Que emoção estava ali? O que que causou? Qual foi o gatilho, né, qual foi sua reação? E reflete um pouco em cima disso. Só nesse exercício, o seu corpo já estará mais alerta para uma próxima situação. E assim a gente vai construindo. E, Nossa, me pegou agora, ok, porque me fez reviver uma situação que eu tenho que fazer todo esse exercício. que bom. A gente vai ter isso todo dia, o dia inteiro. Então, eu quero agradecer muito por vocês estarem com a gente, escutarem um pouco
das nossas questões, que também são das nossas famílias, das nossas vidas. E eu acho que é isso que traz a verdade para esse podcast, para esse momento que a gente está junto. E, por favor, comentem aqui o que vocês acharam, se fez sentido para vocês, não precisem dizer o que fez sentido, mas se fez sentido. Isso com o tempo, com aquilo que vocês vão buscar dentro de vocês. Siga a Adriane no Embroise Dri, doutora Bettina Latterman no Instagram e também Famílias em Nós, que a gente está tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Muito obrigada e até a próxima!